de artes. A gente vai... Eu estou fazendo esse vídeo porque lá na escola eu não estou conseguindo fazer as videoconferências para explicar o conteúdo para vocês. Então, esse é o conteúdo do 8º ano, tanto para 801 como para 802. Eu vou compartilhar aqui a tela e vou explicar mais ou menos algumas coisas que a gente tem que entender sobre o nosso conteúdo de hoje. Demorei um pouquinho para chegar, que eu tive outras coisas para resolver e está fora do meu horário, mas aí eu estou fazendo assim mesmo, porque eu acho que é legal a gente ter essa troca e vocês terem uma explicação melhor das aulas, né? Até a gente voltar no presencial quando todos tiverem sido vacinados. Bom, vamos começar. A gente vai continuar falando sobre a missão artística francesa no Brasil e a parte de artes e processos artísticos. Então, só para entender, antes da chegada da família real portuguesa, como eu falei na aula passada, e antes da chegada da missão francesa, da missão artística francesa, muitas coisas não tinham no Brasil porque eram proibidas pela capital da colônia. Os portugueses proibiam que o Brasil tivesse isso. Então, o Brasil foi um país que, como colônia, né, foi uma colônia muito atrasada porque a sua sede, sua capital, proibia muitas coisas. E aí, quando a capital do Império veio para cá e o Brasil se tornou a capital, essas coisas passaram a ser permitidas. Isso deu uma mudança muito grande em vários processos de toda a vida da colônia, principalmente da capital, que era a cidade do Rio de Janeiro. E o entorno do Rio de Janeiro também vai influenciar muito Resende, já nessa época, tá? Com a chegada da missão francesa no Brasil, um conjunto de técnicas artísticas e métodos de produção de imagens começaram a ser produzidos e executados no Brasil. Alguns deles eram até mesmo proibidos nas colônias portuguesas, ou seja, era proibido no Brasil, em Angola, em Macau, todas as colônias portuguesas. As técnicas trazidas e difundidas pelos artistas europeus já eram bem consolidadas na Europa, mas tiveram áreas de novidade no dia a dia da capital colonial e seus arredores. O desenho com aquarela, as pinturas feitas com têmperas e óleo eram as formas mais comuns de representação da natureza. Portanto, a partir da chegada da missão francesa, era comum ver Debré e seus estudantes, os aprendizes da Escola Imperial de Artes e Ofícios, rodando o centro da cidade e outros espaços para desenhar usando a técnica da aquarela. Com pequenos estojos de aquarela e seus pincéis, observando e desenhando com o pincel o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Já as técnicas de gravura e de impressão, técnica de impressão é a mesma, são as técnicas usadas para imprimir livro, fazer o livro didático que vocês usam, fazer cartazes. No geral, eram todas proibidas no Brasil. O Brasil foi o último país da América a ter uma gráfica. Foi o último país da América onde era permitido livros. Na verdade, antes da chegada da família real portuguesa, não era permitido nem produzir nem comercializar livros no Brasil. Os livros eram proibidos do nosso país. Eram todos proibidos no Brasil. Colônia, até a chegada da família real, dando ao Brasil o título de último país das Américas a ter uma gráfica e a produzir livros. Na aula de hoje, vamos falar sobre aquarela, pintura a óleo e as técnicas de gravura e impressão. Aguarela ou aquarela é uma técnica de desenho na qual os pigmentos se encontram dispersos ou dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aquarela são muito variados, embora o mais comum seja o papel, com elevada gramagem. Papel elevada gramagem ou elevada gramatura é o papel mais grosso. Por quê? A aquarela ela sempre vai ser dissolvida na água. Tem até uma aquarela aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, só para vocês verem, aqui é uma aquarela. Esses negocinhos coloridos aqui, eles são feitos de uma goma especial e pigmento. Essa goma é solúvel em água. Então, quando eu passo o pincel molhado aqui, eu consigo desenhar no papel com essa água da cor que eu quiser.
Isso porque é necessário que o papel seja mais grosso, vista a utilização da água, fazendo com que não haja deformações no papel. São também utilizados como suporte o papiro, a casca de árvore, o plástico, a cartolina, o couro, o tecido, a madeira e a tela. Tem vários jeitos de você usar a aquarela em diferentes suportes. A aquarela é necessária a quem deseja aprender outras técnicas de pintura, já que envolve o protagonismo da água, um elemento de difícil manuseio. Além disso, essa técnica obriga a sutileza e cuidado na execução. A intensidade e a transparência das cores, as possibilidades cromáticas, a sensibilidade em se colocar as tintas no suporte são importantíssimas e são características que serão úteis para ter mais técnicas de pintura, ou seja, todo aluno de pintura acaba fazendo aquarela antes. Pintura a óleo. A pintura a óleo é uma técnica artística que se utiliza de tintas óleo aplicada com pincéis, espátulas ou outros meios sobre telas de tecido, superfícies de madeira ou outros materiais. O uso de óleo é conhecido desde a antiguidade, já era difundido entre artistas da Idade Média, embora em minoria, porque naquela época predominava a pintura a têmpera ou a fresco. A pintura a têmpera, a tinta feita à base de têmpera é uma base feita a partir do talho de algumas coisas. Então, a têmpera geralmente é feita ou com talho de leite ou com talho de clara de ovo. Então, é muito comum você ter têmperas desse jeito. E agora você tem a têmpera acrílica ou a têmpera gouache feita a partir da acrílica. A têmpera gouache original era feita a partir do talho do leite, tá? O leite talhado. No final do século XVI, no início do século XX, no final do século XIV e durante o século XV, o uso do óleo começou a ser generalizado em detrimento das outras técnicas, uma vez que permitiu uma secagem mais lenta da tinta, correções na execução da mesma e uma excelente estabilidade na conservação da cor. Os pintores de Flanders na região da Holanda, tá? Foram os primeiros a usar o óleo regularmente, e sua invenção é erroneamente atribuída ao pintor Jan van Eyck. Jan van Eyck, algumas pessoas falam que ele inventou a tinta óleo, mas não é bem isso, não. É muito comum a gente ter várias formas de se fazer a tinta óleo na história e várias receitas diferentes de tinta óleo. E quando você se profissionaliza na pintura, você acaba, além de usar as tintas óleos industriais, que tem um monte, você acaba também fazendo a sua própria receita de tinta óleo, que vai determinar muito das suas práticas. O óleo mais usado era a linhaça, mas não era o único, e cada artista tinha sua própria fórmula, que costumava ser mantida em segredo. Na verdade, usa-se a base de óleo de linhaça, mas usa sebo de baleia, sebo de carneiro, sebo de boi, mistura-se isso também a carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, cera de abelha, e vários outros materiais vai se misturando para chegar à textura e o tempo de secagem que se quer. A loucura não, mas o legal do tinta óleo é justamente controlar o tempo da secagem. Normalmente, a essência da terebentina é usada como solvente, tá? Hoje, se usa também terebentina, mas também usa outros solventes industriais, que acabam sendo infinitamente mais baratos do que a terebentina, como água raiz, querosene, e assim por diante. Para obter uma pincelada mais fluida ou mais colada, conforme o caso, muitos seguiram os conselhos e experiências escritos no tratado do monge Teófilo, que já é conhecido e mencionado no ano 1100. O monge Teófilo ele fez um grande tratado sobre a arte, mas um outro cara legal também vai ser o Celino Cernini, e depois vai ser o Ralph Mayer. O Ralph Mayer tem até um livrão, que eu já levei até para a escola, acho que na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês, chamado Manual do Artista, que fala como fazer todas essas coisas. Celino Cernini, em seu livro de arte, também menciona e descreve essa técnica. Gravura. Gravura é o termo utilizado para nomear um conjunto de técnicas artísticas de impressão, utilizadas para reproduzir imagens a partir de suportes duros, placas ou blocos de metal, madeira, pedra, etc. O termo também é utilizado para se refletir a desenhos feitos em superfícies duras, como madeiras, pedra e metal, com base em incisões, corrosões e talhos, realizados com instrumentos e materiais especiais.
É legal pensar que a gravura, ela é tanto o elemento da impressão como o elemento do entalhe. E é uma coisa que depois a gente vai ter uma aula específica sobre gravura, provavelmente no final do primeiro bimestre ou no início do segundo, acho que é no início do segundo bimestre. A gente vai falar sobre cada técnica de gravura. Mas o início da gravura no Brasil, ela começa bem antes disso, com a chegada dos monges jesuítas, mas logo depois da chegada dos monges jesuítas no século XVI, 1510, 1530, por aí, ela é proibida a gravura no Brasil, e o retorno da gravura ao Brasil é só em 1816, com a missão francesa. Atividade 1. Usando o seu lápis de cor, tente fazer a sua versão da obra de arte abaixo. Então, tá vendo essa paisagem bonitinha aqui? Você vai pegar e vai tentar fazer do seu jeito, usando uma folha inteira do seu caderno, tá? Quanto mais detalhado, quanto mais legal ficar, melhor. Solta a sua mão, usa o seu lápis. Eu tenho uma dica muito boa para você conseguir desenhar mais rápido. É o seguinte, você quer ocupar uma área grande com o seu lápis, você vai pegar o seu lápis, vai achar uma lixa de unha, aquela que sua mãe não usa mais, porque se for que a sua mãe usa, ela vai brigar com você. Você vai lixar de lado para ficar um ladão no lápis para você poder desenhar melhor. Ó, fiz um lado riscado aqui, ó, aí ele vai ficar lisinho. Aí eu vou encostar isso no papel e vou passar de um lado para o outro. Isso vai facilitar que eu consiga preencher mais rápido a área de cor, tá? Então é só ter uma lixa de unha, que aí ela faz um lado mais chapado, e aí você encosta o lado chapado no papel e consegue desenhar. Então é uma coisa que é bem legal de tentar fazer. Atividade 2, resolva o verificando o entendimento. Nosso quadrinho, verificando o entendimento, marque apenas a resposta correta. Número 1. Aquarela é uma técnica onde os pigmentos ou as tintas são dissolvidos em letra A, óleo, letra B, água, letra C, terebentina, letra D, suco de limão. Número 2. Pintura a óleo é uma técnica em que a base da tinta é produzida com letra A, óleo, letra B, água, letra C, terebentina, letra D, suco de limão. E 3. Gravura é um termo utilizado para nomear um conjunto de técnicas artísticas de letra A, desenho, letra B, pintura, letra C, impressão, letra D, expressão. Além das atividades, tem o nosso textinho extra aqui, que é sobre a família Taunay. E é legal porque a família Taunay ela vai ter uma influência grande em Resende. Seja o patriarca da família, que ajudou a projetar alguns prédios que são da cidade, seja dos seus filhos e netos. Então, desde a chegada do Rio de Janeiro, em 1816, junto com a missão francesa, membros da família Taunay estiveram envolvidos com projetos políticos e culturais financiados pela monarquia portuguesa e depois da independência pela elite do Império do Brasil. Durante o governo de Dom João VI, Nicolás Antoine Taunay contribuiu para a organização da Academia Real de Belas Artes, criada em 1820. Seu filho, Félix Emílio, tornou-se um dos mais importantes professores de pintura do Brasil no século XIX e ajudou a transformar a instituição montada pelo pai, a Academia Imperial de Belas Artes. Charles Auguste, filho de Nicolas e irmão de Félix, construiu carreira militar e foi administrador de fazenda de café, mantida pela família da região da Tijuca, no Rio de Janeiro. Escreveu um curioso tratado sobre como gerenciar uma propriedade agrícola escravista naquela época. Vinculados aos processos de formação do Império e da monarquia do país, os Taunay tiveram suas vidas entrelaçadas à política e a episódios marcantes dos primeiros e segundo reinado. Um dos filhos de Félix Emílio, Alfredo Descrangole Taunay, o Visconde de Taunay, foi militar, presidente de província, senador e escritor de obras renomadas como A Retirada da Laguna e o romance Inocência. Monarquista convicto, mesmo após a proclamação da República, o Visconde ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras. Um dos seus filhos, Afonso Escablon de Taunay, é considerado um dos mais importantes historiadores brasileiros das décadas de 1920 e 30, tendo sido membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, além de membro da Academia Brasileira de Letras e diretor do Museu Paulista por 28 anos. E os Taunay ainda estão por aí, tem vários descendentes dos Taunay fazendo coisas em cultura no Brasil. Bom, é mais ou menos isso que é a nossa aula de hoje. É uma coisa rápida,
façam atividade, daqui a pouco vocês vão ter que entregar caderno na escola, tem que ter essa atividade de arte no caderno, tá bom? Então, um beijo para vocês e até semana que vem. Valeu, oitavo ano.